Em um cenário onde o brilho das joias disputava a atenção com os flashes das câmeras, um momento inesperado tomou o centro da cena. Não foi o vestido mais caro, nem o famoso mais requisitado. Foi um instante, tenso, silencioso, ao mesmo tempo, estrondoso, protagonizado por duas mulheres que, sem querer, carregam o peso de histórias cruzadas, comparações inevitáveis e expectativas alheias. Bruna Marquezine e Bruna Biancardi, dois nomes que, por si só, já atraem olhares. Mas juntos, no mesmo ambiente, viram o salão parar. O evento prometia ser apenas mais uma noite de luxo e glamour. Mas o destino, ou quem sabe a vida querendo ensinar algo, transformou aquele encontro em uma cena memorável, daquelas que ficam gravadas não pelas palavras ditas, mas pela intensidade que carregam. Desde o início, o ambiente já dava sinais. Biancardi chegou imponente, vestindo segurança por fora e talvez, por dentro, um certo alerta. A tensão estava no ar como perfume caro, discreta, mas presente. Pouco tempo depois, Marquezine entrou, radiante, serena, com aquele brilho que não se compra. Os olhares se cruzaram, e o que poderia ter sido apenas uma troca formal, se transformou em um duelo silencioso de presença, elegância e passado mal resolvido. Entre sorrisos para as câmeras e cumprimentos educados, surgiu uma tentativa de paz. Uma amiga em comum, com boas intenções e pouca noção da gravidade do momento, propôs uma foto entre as duas. Um clique histórico. Marquezine respondeu com sutileza e leve ironia. Acho que a foto ficaria desequilibrada demais. Uma frase leve na superfície, mas com um peso que só quem viveu entende. Biancardi não deixou passar. Por um breve segundo, o silêncio se fez. E então, com um sorriso calmo e um gole de champanhe, soltou a frase que quebrou qualquer tentativa de neutralidade. Desequilíbrio mesmo é querer pagar de evoluída depois de tanto drama. A sala congelou. Olhares desviados, expressões congeladas, respirações contidas. Mas ali, naquele exato momento, o que poderia ter sido um escândalo se tornou mais uma prova do quanto somos todos humanos. Marquezine respirou fundo. Sentiu a pontada, mas não reagiu. Com a classe de quem já enfrentou o palco da vida inúmeras vezes, ela escolheu não revidar. Escolheu a postura. Escolheu a paz. E é aí que mora a verdadeira força. Porque a maturidade não é a ausência de dor. É saber o que fazer com ela. É entender que nem toda provocação merece resposta. É descobrir que, às vezes, o melhor jeito de vencer é simplesmente seguir. Essa história, embora cercada de fama, toca em algo que todos nós conhecemos. Lidar com o passado, enfrentar olhares julgadores, manter a calma quando tudo dentro grita por reação. E se há algo que podemos aprender com esse encontro, é que elegância não está no que você veste, mas na forma como escolhe se portar diante do inesperado. Então eu te pergunto, o que você faria no lugar delas? Você conseguiria manter o equilíbrio? Compartilhe sua opinião nos comentários. Esse espaço é seu, é nosso. E se você valoriza histórias que mostram o lado humano por trás dos holofotes, já se inscreve no canal. Porque por aqui, a gente acredita que os maiores espetáculos da vida acontecem nos bastidores da alma. E que às vezes, a atitude mais poderosa é aquela que escolhe o silêncio. A noite havia começado como tantas outras no universo das celebridades, com brilho, música pulsante, taças tilintando e promessas de mais um evento inesquecível. Mas ninguém imaginava que o verdadeiro espetáculo não viria do palco, nem dos artistas convidados. Ele surgiria ali, no meio do salão, entre olhares cruzados, frases afiadas e verdades há muito guardadas. Bruna Marquezine e Bruna Biancardi. Duas mulheres, dois mundos colidindo sob o mesmo teto. O que parecia ser apenas mais uma noite de aparições e selfies rapidamente se transformou em uma sequência de momentos que prenderiam a atenção de todos, como um filme que ninguém planejou assistir, mas que ninguém ousava desviar os olhos. Após uma resposta atravessada que silenciou o ambiente, Biancardi não se escondeu. Pelo contrário, com passos firmes e expressão serena, ela se aproximou do grupo onde Marquezine conversava. Como quem não quer nada, mas querendo tudo.
A tensão era nítida. O ar parecia mais denso. E então, a primeira faísca. A gente precisa mesmo continuar com essa encenação. Não era mais sobre disfarçar. Era sobre colocar para fora o que o tempo e os bastidores tentaram esconder. Marquezine, com o domínio de quem conhece o palco e a vida, cruzou os braços, como quem ergue uma armadura invisível. Encenação? Você quer falar de show agora? A resposta veio rápida, cortante, como lâmina bem afiada. Você sempre foi ótima em fazer o público acreditar que é a madura, a evoluída. Mas nos bastidores, todo mundo sabe o que você provoca. O salão parou. O DJ, talvez sem perceber, reduziu o volume da música. Os convidados congelaram, uns sem entender, outros com medo de respirar alto demais. Marquezine, visivelmente tocada, manteve a compostura, mas deixou escapar uma verdade disfarçada de provocação. Se você se sentiu provocada, talvez o problema não seja eu. Talvez esteja doendo porque é verdade. Biancardi avançou um passo. Era nítido. Aquilo não era só sobre o presente. Era sobre feridas abertas, sobre egos feridos, sobre capítulos mal encerrados. Você nunca suportou saber que ele foi feliz comigo. Por isso reaparece sempre que ele tenta seguir em frente. O salão mergulhou em silêncio absoluto. O ar parecia cortante. Foi quando Marquezine soltou uma risada breve, sem humor, carregada de ironia e algo mais profundo. Talvez mágoa, talvez alívio por enfim ter dito o que precisava. Feliz? Tem certeza? Ou foi só mais um capítulo da novela que ele escreve com todas? E então, sem esperar reação, ela virou as costas e saiu. Não havia plateia, mas se houvesse, seria ovacionada. Porque naquele momento, ela não era uma atriz interpretando uma cena. Era uma mulher decidindo que não precisava mais provar nada a ninguém. Biancardi ficou parada, as palavras ainda ecoando na mente, os olhos de todos fixos nas duas. Alguns convidados correram até ela com olhares preocupados. Outros, discretamente, filmavam o acontecimento, como se soubessem que estavam testemunhando algo que tomaria conta das redes sociais em minutos. E, de fato, tomou. A festa, que mal havia chegado à metade, agora era pano de fundo para uma tensão que pairava no ar como fumaça após uma explosão. As conversas cessaram. Os sorrisos sumiram. Restava apenas o silêncio, o tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença de algo muito maior. Verdade. Essa história é mais do que fofoca. É um retrato do que muitos vivem sem câmeras por perto. Quantas vezes você já se viu diante de alguém que representou um passado mal resolvido? Quantas vezes precisou escolher entre responder ou simplesmente seguir? Porque a maturidade, às vezes, não está em vencer o embate. Está em saber quando é hora de sair de cena com a dignidade intacta. Se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. E se quer continuar acompanhando relatos que revelam o lado humano por trás dos holofotes, se inscreva no canal. Aqui, cada narrativa é um espelho. E talvez, ao olhar para elas, você enxergue mais de si do que imagina. A noite que começou como mais um desfile de brilho, beleza e sorrisos ensaiados se transformou rapidamente em um campo minado emocional, onde palavras pesavam mais que taças de cristal. Bruna Biancardi, mesmo sob os olhares atentos de todos ao redor, se manteve firme. Sua expressão era séria, mas carregava algo mais profundo, a determinação de quem não está mais disposta a engolir em seco. Respirou fundo, levantou a cabeça e, internamente, sentenciou a si mesma: não sou mais a mesma, e não vou mais aceitar o mesmo jogo. Lá fora, as luzes de festa ainda cintilavam, mas nas redes sociais, o clima era outro. Em segundos, um vídeo capturado por um influenciador presente no evento ganhou os stories e, como rastilho de pólvora, explodiu em comentários. A cena entre Biancardi e Marquezine viralizou, não por causa de vestidos, mas de verdade jogadas no ar como flechas. As reações surgiram em ondas. De um lado, fãs fervorosos de Bruna Marquezine exigiam respeito. Como ela ousa falar assim com a nossa Bruna? Comentavam. Do outro,
Os seguidores de Biancardi aplaudiam. Ela só colocou tudo no lugar. Nem todo mundo engole máscara com brilho. De repente, a discussão já não era mais entre duas mulheres. Era entre milhões de vozes. Entre sentimentos reprimidos, julgamentos formados, dores projetadas. O passado de cada uma, suas histórias com Neymar, suas posturas públicas e bastidores se tornaram alvo de análise, defesa e ataque. As hashtags explodiram. Hashtag Bruna vs Biancardi subiu nos Trending Topics. Influenciadores, jornalistas e fãs começaram a tomar partido, como se a verdade tivesse apenas dois lados. E no meio desse turbilhão, surgia uma nova pergunta: como Neymar reagiria? A figura central, ainda que silenciosa, parecia prestes a ser puxada para o centro de um furacão emocional. Boatos se espalharam. Uns diziam que ele ficou desconfortável, outros que estava tentando apagar o incêndio entre as duas. Mas ninguém sabia ao certo, e o silêncio dele apenas inflamava a curiosidade. Enquanto isso, a tensão entre Bruna e Biancardi se desdobrava para o palco digital. Longe da festa, Bruna Marquezine postou um story enigmático. Nada como ser você mesma, mesmo quando o mundo insiste em te ver de outra forma. Os fãs enlouqueceram. Indireta, superação, superioridade. A interpretação dividiu opiniões. Biancardi, por sua vez, não se calou. Respondeu com classe e firmeza, como quem segura a espada, mas prefere usá-la como espelho. Paz não é ausência de conflito, é sabedoria para lidar com ele. Continue de cabeça erguida. A resposta viralizou. Seus seguidores aclamaram a postura, considerando-a um exemplo de força e equilíbrio emocional. Mas o que ficou evidente é que o embate ainda estava longe de acabar. E o mais impressionante de tudo, o impacto dessa história não ficou restrito ao Brasil. Portais internacionais já repercutiam o episódio, transformando aquele momento entre duas mulheres em uma narrativa global. Mas o que essa história nos ensina? Que maturidade não é sobre não sentir, mas sobre o que fazemos com o que sentimos. Que elegância não está no silêncio forçado, mas na resposta sábia. Que nem toda guerra precisa de barulho. Algumas batalhas são travadas com um post, um olhar, ou simplesmente com a decisão de não recuar. Se você já viveu algo assim, uma situação onde precisou manter a cabeça erguida diante do julgamento alheio, onde teve que lidar com olhares e palavras que ferem, essa história é para você. Comente aqui embaixo. De qual lado você se identificou mais? O que teria feito em uma situação assim? E se essa história mexeu com você de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa de uma dose de coragem, empatia e autenticidade. Porque no fim, mais do que lados opostos, o que todos buscamos é a liberdade de sermos quem somos, sem pedir desculpas por isso. A história que começou com um olhar atravessado e uma frase cortante num salão elegante cruzou fronteiras mais rápido que qualquer avião particular. O que era apenas mais um episódio de tensão entre Bruna Marquezine e Bruna Biancardi, rapidamente explodiu em manchetes internacionais, e o nome que unia tudo isso, inevitavelmente, era ele, Neymar. Jornais espanhóis estamparam: tempestade no paraíso. Bruna e Biancardi brigam em festa com Neymar no centro da confusão. Sites franceses questionavam: Neymar vai intervir ou deixará as mulheres resolverem entre si? E fãs em toda a América Latina se dividiam em times emocionais, uns ao lado de Biancardi, a atual mãe de sua filha, outros fiéis à memória de Marquezine, considerada por muitos o grande amor da vida do jogador. Enquanto os portais internacionais alimentavam especulações, no Brasil, o fogo corria solto. Amigos e familiares próximos ao craque comentavam, nos bastidores, que Neymar estava genuinamente chateado com a situação. A dúvida que pairava no ar era inevitável. Ele tomaria partido. A pressão sobre Neymar crescia como uma onda gigante prestes a romper. Sempre discreto quando se trata da vida pessoal, especialmente no que diz respeito a relacionamentos, ele mantinha o silêncio. Mas até o silêncio, às vezes, fala demais. E então, quando ninguém mais esperava um gesto direto, a resposta veio. Não em forma de entrevista,
nem por meio de um assessor. Veio como o mundo moderno exige, por meio de um post nas redes sociais. Simples, direto, ao mesmo tempo, profundo. Respeito é tudo. Toda relação tem seus altos e baixos, e a minha é privada. O que importa é que sempre busco o melhor para as pessoas que estão ao meu lado. A publicação caiu como uma bomba emocional nas redes. Para alguns, Neymar fugiu do confronto, evitando tomar um lado claro. Para outros, foi exatamente o que se esperava dele: equilíbrio. Um gesto de maturidade que tentava, ao menos, trazer paz num cenário de guerra fria. Mas o clima ainda era de tensão. As palavras não ditas, os olhares capturados por câmeras indiscretas, os stories enigmáticos, tudo alimentava o suspense. E, pouco a pouco, novos rumores começaram a surgir. Fontes próximas diziam que Neymar decidiu tirar um tempo para refletir. Longe de polêmicas, longe de decisões precipitadas. O que antes era um triângulo midiático, agora se tornava uma encruzilhada emocional. Porque no fim, quando a fama se cala, quando os holofotes se apagam, resta o que todos enfrentam em silêncio: a necessidade de paz, o peso das escolhas e a vontade de ser feliz sem precisar se justificar. Essa história, que começou com farpas em uma festa, mostrou ao mundo que até os ídolos vivem dilemas reais. Que até quem tem tudo aos olhos do mundo precisa, às vezes, parar tudo e se perguntar: o que realmente importa? E agora eu te pergunto: o que você faria no lugar dele? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe essa história com quem também precisa refletir sobre relações, escolhas e maturidade. E se você quer continuar acompanhando narrativas que vão além da superfície e tocam o que somos por dentro, se inscreva no canal. Porque, aqui, as histórias são reais. E como na vida, nem sempre o final é imediato. Mas cada capítulo é uma chance de aprender, crescer e recomeçar. Enquanto os holofotes ainda queimavam sobre o episódio que paralisou o mundo do entretenimento, algo silencioso, porém poderoso, começava a acontecer. Longe das manchetes e dos comentários inflamados, duas mulheres tentavam, cada uma ao seu modo, reconstruir a própria narrativa. Bruna Marquezine, como sempre, manteve sua postura reservada, mas não ausente. Embora seu silêncio fosse interpretado como frieza por alguns, para os mais atentos, ele carregava peso, o peso de quem escolhe não reagir com barulho, mas com dignidade. Seus seguidores observavam cada gesto, cada palavra sutil, tentando decifrar se ela estava realmente em paz ou apenas controlando a tempestade interna com a graça de quem já aprendeu a se preservar. Bruna Biancardi, por outro lado, exalava força, a força de quem não se cala, mas também de quem ainda carrega no olhar uma frustração contida. Em seus stories e postagens, pequenas mensagens deixavam escapar uma necessidade quase palpável de reconhecimento. Havia dor, sim, mas havia também coragem. E, acima de tudo, uma vontade de ser vista como mais do que apenas a namorada de Neymar. As semanas seguintes foram como um espelho quebrado. Cada fragmento refletia uma versão, uma verdade, uma ferida. As duas Brunas seguiram caminhos distintos, mas curiosamente paralelos. Distantes fisicamente, mas unidas por algo que transcende o escândalo: o desejo de reconstrução, de seguir em frente, de não permitir que uma única noite defina quem são. Enquanto isso, Neymar permanecia no centro desse redemoinho emocional. Publicamente, sua relação com Biancardi parecia estável. Mas, nos bastidores, o jogador começava a reavaliar tudo. Cada passo, cada palavra, cada decisão agora precisava ser milimetricamente pensada. Porque ele sabia que o jogo que estava jogando não era apenas nos campos, mas também no coração dele e dos que o cercavam. As redes sociais continuavam em ebulição. Qualquer aparição do craque era analisada com lupa. Uma curtida, um olhar, um silêncio. Mas longe das câmeras, Neymar iniciava uma jornada mais profunda. A de quem entende que fama não protege de conflitos, que sucesso não anula responsabilidade emocional. Ele compreendia, talvez como nunca antes, que as decisões que tomasse dali em diante não envolveriam apenas manchetes, envolveriam pessoas, sentimentos, memórias e futuros. E, assim,
Com o mundo observando cada movimento, Neymar se preparava para uma nova fase. Uma fase onde o que realmente importaria não seria a aprovação do público, mas a verdade dos laços que construísse. Onde o amor, o respeito e a autenticidade seriam mais importantes do que qualquer troféu. Porque algumas histórias são maiores do que a fama. E essa, entre Bruna Marquezine, Bruna Biancardi e Neymar, ainda está longe de chegar ao fim. Se essa narrativa te tocou, compartilhe nos comentários. Você já viveu situações em que precisou se reinventar diante de tudo e todos? E não se esqueça, aqui no canal, cada história é mais do que um enredo, é um espelho. Um convite à reflexão, ao crescimento, principalmente à humanidade por trás dos holofotes. Inscreva-se e continue com a gente, porque a vida real, muitas vezes, é mais emocionante do que qualquer ficção.